Como é que foi esse gosto pela medicina? Onde que começou essa paixão que te levou a ser um dos maiores médicos do país? Eu acho que é uma grande história, porque ela começa pela minha origem. Eu tenho avós imigrantes, por lado de pai libaneses e por parte de mãe italianos. E naquela época, eu me refiro à década de 60, os nossos pais imigrantes, eles gostariam que o filho tivesse uma de três profissões: ou advogado, ou médico, ou engenheiro. Tenho dois irmãos advogados e eu, como mais velho, médico. Então, a decisão da carreira foi uma decisão, a escolha foi uma escolha fortuita, porque eu tinha somente 17 anos. Eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos no meu primeiro vestibular. Então, era algo muito novo, não é? Mas já nos primeiros momentos eu percebi que eu havia acertado na escolha. E tem um dado muito interessante e curioso, as histórias são muito curiosas, porque o meu primeiro vestibular foi na Faculdade de Medicina do ABC. Certo. E eu fui para fazer a inscrição e o pessoal, sou da segunda turma, o pessoal da primeira turma sabia que eu era um bom atleta. Então, eles queriam que um bom atleta entrasse na Faculdade de Medicina. E me mostraram uma Faculdade de Medicina deslumbrante, num sítio maravilhoso. Cheguei lá e falei, mas como? Uma faculdade nova tão bacana, né? Eles me enganaram. A Faculdade de Medicina era um lugarzinho escondido, eles me mostraram a Faculdade de Filosofia. Um fato seguramente marcou minha vida. Nós estávamos no campus e, de repente, chegou um senhor a cavalo pedindo ajuda por conta que a mulher dele não conseguia dar à luz de um bebê. Então, eu e o Dr. Walter, que hoje é um ótimo oftalmologista, nós fomos com a perua Kombi lá do Projeto Rondon, chegamos até um determinado lugar, dali para frente não tinha como, nós fomos a pé. Quando nós chegamos no local, tinha uma senhora num curral com uma parteira tentando ter o filho. E a hora que nós olhamos, era impossível, porque ela tinha condiloma, o tal do HPV de hoje, em todo o trato do períneo, não tinha como nascer o neném. Então, nós resolvemos, naquele momento, improvisar uma maca, uma lona, uma corda, e carregar essa senhora até a perua para poder levá-la para o hospital. Mas eu era mais alto, a madeira ficava no meu ombro e na cabeça do Walter. E ela foi batendo no chão, porque eram morros. Na hora que nós chegamos na estrada para pegar a perua, ela falou, está nascendo o nenê. Eu falei, não é possível, como é que vai nascer? Né? Na hora que eu vi, havia rompido o períneo inteiro e bater no chão. E o neném nasceu ali. Nossa. É uma história bacana, porque nós levamos para o hospital. Eu não tinha nenhuma experiência. Condições totalmente adversas. Não apareceu médico nenhum. Eu fiquei cuidando da sutura dessa senhora, do períneo, e o volto do bebê. Você tinha que idade nessa época? Você estava novinho? Estava começando? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Que experiência, hein? Foi a sutura mais longa que se fez até hoje, porque eu demorei, não tinha nada, estava iniciando e fui fazendo. E é bacana, porque o nome desse bebê é Davi. Começaram a se descrever casos em 81 e o meu grupo fez o primeiro diagnóstico de um caso adquirido no Brasil em 1982. 82. Primeiro caso no Brasil diagnosticado de AIDS. Adquirido no Brasil, publicado, foi nosso. E era um doente de consultório particular. É um mineiro que veio para São Paulo com uma febre, e esta febre, nós estávamos atentos, né? Eu fazia pós-graduação, inclusive, a esta nova doença, e ele era um homem que fazia sexo com homem, relatava que no ano anterior, 81, ele havia tido 1000 parceiros sexuais, e houve uma grande coincidência, porque ele desenvolveu um quadro agudo de vesícula, ele teve que ser operado. E o cirurgião, o professor Walter Félix, percebeu que era uma vesícula diferente, algo estranho. Então, não só tirou a vesícula, como biopsiou o fígado e os gânglios. E aí se diagnosticou pela primeira vez a infecção oportunista, que era uma micobactéria avo intracelular relacionada com AIDS, que é uma prima da tuberculose. Então, em 82, o primeiro caso de AIDS e aí uma sequência, uma pandemia mundial. A partir de agora, você fala em nome, meu nome, da família e do governo, e eu quero transparência total. Não se omite um dado. O povo... Bem típico do Mário Covas. O povo me elegeu
e como eleito, eu tenho que ter a obrigação de informar tudo o que está acontecendo e você, como meu porta-voz, vai fazer isso. Então, o Mário Covas, ele me designou e determinou que houvesse transparência. Mas nessa entrevista, na hora que nós chamamos, fazíamos os boletins todo dia às 11 horas. Ele convoca, me pede para convocar às 15. Vêm todos os jornalistas, né? Todos foram pegos de surpresa. E na hora que ele está descendo, estava ele e a dona Lila, eu vejo uma mulher de um paciente entregar um bilhete para ele. Ele lê e se emociona. Nisso ele encontra com o Dom Evaristo Arnes, que estava voltando de um exame, troca algumas palavras e desce para a entrevista. Essa entrevista ela tem que ser revista por todo mundo, porque ela é absolutamente sensacional. Estava ele sentado, a dona Lila, eu e o outro médico, Vadir, e ele começa a falar da doença e dizer o que eram aquelas sondas perto da possibilidade de ele estar vivo até hoje. E contou uma fábula, né? E isto emocionou todo mundo. Eu vejo até hoje esta imagem, todos os jornalistas, sem exceção, aos prantos. E nós, do lado dele, mordendo o lábio, porque foi extremamente emocionante.